Muito bem. Meus irmãos, nós estamos, então, estudando o Catecismo Menor de Westminster, que é justamente um dos símbolos da nossa confissão de fé. E até semana passada nós chegamos na pergunta número 13. Hoje nós vamos entrar na pergunta 14. Vamos começar, então, pela pergunta hoje 14. Talvez realmente nós não vamos conseguir sair rapidamente dela, né? Mas eu vou, então, iniciar e vou pedir o auxílio de vocês para a leitura de alguns textos bíblicos que têm a ver com o nosso assunto, tá bom? Então, eu vou pedir aqui agora ao Johnny, o Johnny nos ajude na leitura, e também o Luiz Fernando. O Johnny, por favor, Johnny, pode ler para nós Romanos 2,15, e o Luiz Fernando lê Romanos 3,23, certo? Então, vamos começar com esses dois textos, depois temos outros. Então, se você já tem aí a Bíblia, né? Esteja com a sua Bíblia, esteja aí abrindo nesses textos. Eu vou aqui compartilhar o meu ecrã. Então, deixa-me ver aqui. Nós vamos aqui compartilhar. E é justamente esse... Então, está lá. Romanos 2,15. Johnny, pode ler para nós, por favor? Sim, por senhor. favor. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Muito bem. Então, devemos fortalecer aí, gravar aí esse versículo muito importante, os quais mostram a obra da lei, ou a norma da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ok? Agora, vamos a Romanos 3,23. Vamos ver. Luiz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muito bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Correto? Agora vamos a Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Então, vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E pedir ao Johnny para ler Gálatas 3:10. Faz favor, Johnny. 3:10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Muito bem. Então, temos aí mais um texto, aqui usando o apóstolo Paulo usando um texto do Antigo Testamento, dizendo: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
Então, ou para praticá-las. Agora, vamos a Tiago, carta de Paulo a Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, mais perto de Hebreus, e mais perto também, logo depois das cartas pastorais, perto de Filemon, temos Hebreus, depois então Tiago, capítulo 2, vou pedir ao Luiz para fazer essa leitura. Tiago 2:10, por favor. Por favor, Luiz. Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muito bem, então temos aí, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E agora, Tiago 4:17. Mesma carta, agora Tiago 4:17. Vamos aproveitar aí o nosso irmão Edmundo, que já está conosco. Vou pedir ao nosso irmão Edmundo para ler. Tiago 4:17. Tiago, a carta de Tiago. 4:17, né? Isso mesmo. Muito boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Portanto, quem sabe como fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muito bem. Então, Tiago é bem objetivo. Essa é a versão né? católica, viu? Tá certo, ok. É aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E agora vamos, por último, 1 João, mas ao final, perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então, peço ao Johnny para fazer a leitura de novo, mais uma vez. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muito bem. Então, são vários versículos que nos trazem aí a concepção do que vai ser o nosso assunto hoje, certo? O nosso assunto é, afinal, o que é pecado, né? Afinal, o que é pecado? Nós viemos trabalhando a questão do mal, a questão da separação do homem na queda, a desobediência. Agora, o nosso catecismo vai nos dar uma noção um pouco melhor sobre o que seja pecado, tá bem? Então, o que é pecado? A resposta do nosso catecismo diz assim: pecado é qualquer falta de conformidade à lei de Deus ou a transgressão dela. Então, eu acho que eu tirei a compartilhamento da tela, não é? Eu peço desculpa aí a vocês. Então está aqui, não é? Olha lá. Vou pedir aí será que a Vânia está a nos ouvir bem? Sim, Vânia, pastor. você consegue ler o ecrã aqui? Consigo. Você leia a resposta do que é a pergunta: o que é pecado? Ok.
Pecado é qualquer falta de conformidade à lei de Deus ou transgressão a ela. Muito bem. Então, é muito claro, não é? Muito claro que o pecado, ele pelo menos, ele se reflete de duas formas aí, não é? Ele se reflete qualquer falta de conformidade à lei de Deus, quer dizer, a lei de Deus está aí, mas qualquer falta de conformidade, quer dizer, se não há conformação à lei de Deus, tudo aquilo que não se conforma à lei de Deus é pecado. Ou então, tudo aquilo que transgride essa lei de Deus é pecado também, ok? Literalmente, o que significa pecar? O verbo pecar, ele é um verbo interessante no Novo Testamento. Eu estou falando do verbo, né? O verbo pecar, ele significa literalmente, vocês estão a ver aí, o quê? Errar o alvo. Errar o alvo. Percebem? Então, quando alguém está aí tentando atingir o alvo quando não se consegue, então entende-se que na literalidade dessa palavra, a pessoa pecou. Ok? A pessoa pecou. Então, pecar, literalmente, no original grego, significa errar o alvo, né? A pessoa tem um alvo a atingir, então, quando a pessoa pecou, quer dizer, a pessoa errou o alvo, ok? Interessante essa palavra aí, porque tem tudo a ver com essa transgressão da lei ou a não conformidade com a lei de Deus. Correto? Então, estão vendo aí o Johnny, né? Ele tentou aí atingir aí o alvo com 3 setas e ele se deu mal aí, né? Mas aí, nesse caso, ele pecou. Ok? Mas é uma brincadeira santa, né? Mas aí está bem descritivo para nós, porque, às vezes, quando nós pensamos assim, o que é pecado? Ou então, quando eu peco, né? Quando eu peco, eu não atinjo o alvo. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva é que eles erraram o alvo, não é? O alvo era obedecer a Deus, correto? E, afinal, isso não aconteceu. Então, eles erraram o alvo. Agora, há um outro aspecto para que nós possamos entender essa palavra pecado, também do ponto de vista de que o que é a lei de Deus. Porque na pergunta que nós iniciamos, nós nos entendemos ali que, na resposta do que seja pecado, é toda falta de conformidade à lei de Deus, ou a transgressão dessa lei. Então, vamos melhorar aí o entendimento do que seja lei de Deus, né? O que é a lei de Deus? Nós temos pelo menos quatro maneiras de entender essa lei de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos aí a lei de Deus como os mandamentos que Deus deu como regra de obediência, não é? Regra de obediência. Segundo, nós percebemos que a lei de Deus, ela muitas vezes ela é sinônimo da palavra escrita, quer dizer, aquilo que foi escrito. Terceiro, por incrível que pareça, a lei de Deus também ela é
compreendida como a lei interior. Vamos voltar a Romanos agora. Vamos voltar a Romanos e vamos perceber uma coisa interessante quando o apóstolo Paulo ele está a falar no capítulo 2 da carta aos Romanos, versículo 15. Perceba aí que no capítulo 2, na verdade, o apóstolo ele vai falar sobre a realidade do pecado na vida da humanidade a partir do capítulo 1, versículo 18. Se você está com a Bíblia, verifique o versículo 18, capítulo 1. E esse assunto, ele vai até o capítulo 3, versículo 20. Então, esse assunto sobre a realidade, a miséria, o pecado, a queda, as consequências e tudo mais, ele vai desenvolver esses 3 capítulos aí. Parte do capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3. Ok? Perceba outra coisa, que no capítulo 2, o apóstolo Paulo, aos Romanos aqui, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre o judeu. E depois, logo depois, no meio do capítulo 2 para frente, ele vai falar sobre os gentios. Ele vai dizer que o judeu, ele tem a lei do Antigo Testamento e por esta lei ele se rege. Mas o gentio, quer dizer, o não judeu, aquele que não tem nada a ver com a lei, ele não tem a lei do Antigo Testamento. É claro, os gentios todas as épocas, eles nunca tiveram a lei do Antigo Testamento, não é? Os gregos, todos aqueles povos ao redor não seguiam a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento não foi dada aos gentios, mas somente aos judeus. Isso significa, e Paulo está querendo dizer uma coisa aqui interessante, que o fato do ser humano não ter a lei de Deus escrita como judeu, não o isenta de alguma maneira, ser dirigido pela lei interior, pela lei do coração. E é por isso que no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo diz aí, veja aí, eu vou pedir que o irmão Edmundo leia o capítulo 2, versículo 15 de Romanos. Edmundo, irmão Edmundo, por favor. Está a me ouvir? Acho que não. Eu acho que não. Eu vou pedir então ao Luiz Fernando, por favor. 2:15. 2:15. Preste atenção aí no 2:15, Romanos 2:15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Então, perceberam que a lei de Deus, ela não apenas está fundamentada na palavra escrita, que é a Bíblia, ou o Antigo Testamento, mas a lei de Deus, ela também se encontra, de alguma maneira, no interior, no coração. O que nós dizemos, por exemplo? Dizemos que no coração do homem, essa lei antes da queda, antes da separação, antes da desobediência, quando Adão e Eva comungavam com Deus no jardim do Éden, essa lei do interior, porque naquela época, naquele momento, naquela realidade, não havia nada escrito, percebem? Então, o que ocorre ali? Ali Deus coloca a lei no interior, no coração deles. É tanto que essa lei, ela vem como uma lei para a obediência. Deus coloca
Deus faz um pacto com eles e ele diz ao casal: se vocês forem fiéis, vocês não morrerão. Contudo, depois da queda, esse conhecimento da lei, ele não foi perdido. Ele não foi perdido. Depois da queda, esse conhecimento interior, essa consciência moral, ela não foi perdida. Ela foi desfigurada, ou ela foi, em algumas partes, apagada. Por exemplo, eu não sei se você já sentiu isso, eu acredito que sim, porque eu senti. Eu já senti tantas vezes, mas tantas vezes as pessoas, por exemplo, as pessoas comuns, elas, na vida civil, existe uma lei que nós chamamos que é a lei comum, que é a revelação natural. Por exemplo, o nosso teólogo, né, o João Calvino, ele vai escrever bastante sobre a revelação natural, que o ser humano possui uma revelação natural. Essa revelação natural, ela tem a ver com a consciência interior. Então, quando nós estamos a praticar determinadas coisas, sempre vem aí umas coisas assim na nossa mente, dizendo assim: será que você está certo? Eu não sei se você já assistiu algum desenho, como é que a gente fala aqui em Portugal? É desenho animado? É desenho animado, né, em Portugal? Desenhos animados. Desenho animado. Desenhos animados. E tem lá aquele anjinho, né? O anjinho de um lado e o diabinho do outro lado, né? E o anjinho diz assim: olha, você faça isso que vai dar certo. Aí vem o diabinho, né, do outro lado, e diz: não, isso não vai dar certo, não, né? Então, é bem interessante, porque isso reflete muito essa consciência interior que todos têm. Mesmo que não se siga a lei de Deus, existe uma coisa, um inconsciente ou consciente, revelando-nos. E veja que o que o apóstolo Paulo diz assim: os quais, quer dizer, os que não estão sob a lei, os gentios, versículo 15, veja aí na sua Bíblia, os quais mostram a obra da lei ou a regra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer aliviando. Então, é interessante que a lei de Deus, ela não está apenas escrita. A lei de Deus, ela foi, de alguma maneira, revelada por Deus, de modo que, em certo sentido, nós acabamos tendo uma noção moral das coisas, não é? Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nenhuma pessoa nesse mundo, ela é plenamente, totalmente insana a tal ponto de dizer: não, isso é bom ou isso é mal, isso é falso ou isso é verdadeiro. Existe uma consciência interior. Até porque Eclesiastes 3:11, olha lá, Eclesiastes 3:11, ele vai nos dizer que Deus, na sua soberania, no tempo dele, colocou a eternidade no coração do homem. Então, o que é essa eternidade? Essa eternidade são os valores que ficaram lá no fundo do poço, valores que ficaram lá no recôndito, né? Lá na arrecadação. Algumas casas aqui em Portugal possuem a arrecadação. Já ouviram falar da arrecadação? A arrecadação
é um quarto pequeno onde nós colocamos toda a nossa bagunça lá, né? Não é assim? Não sei como é que é aí ô, Vânia, existe arrecadação? Existe, não é isso? Se existe. Então, é Eu, eu- o, meu, justamente o, isso. meu, o meu escritório é uma espécie de arrecadação. Pastor, Mas, pois, pode já fazer a agora pergunta. queria só dizer, aqui no meu versículo 15, diz mesmo: a voz da sua consciência ensina-lhes o que devem fazer e acusa-os ou defende-os conforme os casos. Então, muito bem, é isso mesmo. Então, a lei de Deus, ela não está apenas registrada. A lei de Deus, ela está também revelada, mas desfigurada. Percebem? Está desfigurada. Por quê? Porque nós estamos numa realidade miserável, longe de Deus. Mas lá no passado, existe a ação divina de colocar a lei do Senhor no coração dos nossos antepassados. Né? Ok? Tudo bem? Podemos ir em frente? Vamos em frente um bocadinho mais? Então, volto a compartilhar a minha tela e então está aí. Né? Percebem aí que temos aí a lei, né? O que é a lei? A lei, para nós, é a lei moral, é aquela lei que está lá revelada. Onde é que está revelada a lei moral mesmo, hein? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, tarefinha de casa, não é? Uma tarefinha de casa. Onde é na Bíblia que nós encontramos a lei moral? Será que alguém pode dar uma tentativa aí de dizer em que parte da Bíblia nós encontramos os 10 mandamentos? Onde é que está Ana Maria? Você se lembra onde é que está os 10 mandamentos? Alguém se lembra? Alguém ajuda a Ana? No Éxodo. Alguém ajuda a Ana? É no Velho Testamento, não é, pastor? Olha aí. Boa, Vânia. Capítulo 20. Êxodo, Boa, capítulo é 20. isso, Vânia, no Velho Testamento. Mas Mas Êxodo, capítulo 20, tá bem? Quer dizer, Sim. nós temos dois momentos aí. O primeiro é em Êxodo 20. Guardem aí Êxodo 20, que depois, mais para frente, talvez nós vamos usar. Então, olhem para a tela agora. E a perguntinha é: como mostramos falta de conformidade à lei de Deus? Quer dizer, quando é que nós pecamos? Nós pecamos quando nós revelamos falta de conformidade com a lei de Deus. Agora, notem que interessante aí. Você já entrou em alguma repartição pública e você já viu algum tipo de símbolo como estes aqui? Por exemplo, esse aqui, não é? Proibido fumar. E este aqui com este alto-falante, não é? Cortado aqui. Então, é proibido barulho, não é? Som alto após as 22 horas, não é? E aqui nós temos outros símbolos de proibição. Vocês percebem? Então, já verificaram que coisa interessante? Quando nós estamos numa determinada área, e nós encontramos algum símbolo desses, nós entendemos que a lei, ela proíbe, não é? Que nós, por exemplo, em determinados lugares, não fumemos. E é justamente isso que revela a nossa falta de conformidade. Por exemplo, se eu chego em determinado lugar
e entro num ambiente onde está lá um alto-falante com um símbolo cortado, com esse símbolo do alto-falante cortado em vermelho, eu não posso fazer barulho. Se eu fizer, eu estou faltando, não estou conforme à lei. Então, eu estou pecando. Então, a questão não é simplesmente transgredir, percebe? A questão é faltar à conformidade, não ser conforme. Entendem isso? Quer dizer, não estar conformando com a forma. Se eu não estou me adaptando, eu estou pecando, não é? Quando Deus me manda amar, e eu não estou fazendo como ele quer, eu estou com a falta de conformidade com a sua lei. Então, se você perceber, vamos ver aí o que diz Gálatas 3:10. Novamente, Gálatas 3:10. E eu vou pedir aí ao Johnny que nos ajude na leitura de Gálatas 3:10. Por favor, Johnny. Vamos achar aí. Se você está com sua Bíblia, aproveite Gálatas 3:10, Novo Testamento, e logo depois de 2 Coríntios. Por favor. Gálatas 3:10 diz: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Opa! Aí nós estamos vendo uma falta de conformidade. Estão a perceber? Quando nós dizemos, como é que nós mostramos a falta de conformidade à lei de Deus? A resposta é, mostramos isso quando não praticamos todas as coisas escritas no livro da lei. Então, qual é a consequência daquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei? Qual é? Alguém pode sugerir aí a resposta? Qual é a consequência, segundo o versículo 3, capítulo 3, versículo 10? É maldição? Maldição. Gente, maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Veja só que situação a nossa. E quem é que não permanece? Existe alguém que permaneça em todas as coisas que estão escritas no livro da lei? Existe alguém? Quem é que pode dizer? Sim, não, alguns. Quem? Os crentes? Os crentes? Ninguém consegue, pastor. Ninguém, né? Nem os crentes. Se não fosse Cristo, sem condição. Por que se não fosse Cristo? Explica melhor. Porque ele cumpriu toda a lei. Ele veio para cumprir e cumpriu cabalmente toda a lei dada por Deus. Então existe um. Sim, existe um. Não nós. Existe um Nós homem. mortais, sim, Cristo Existe homem. um homem. Cristo homem que veio e cumpriu toda a lei de Deus. Pois, olha aí que eu queria ter uma filha assim, viu? Sabida. Bom, vamos em frente. Quais são os pecados, agora, percebe aí? Quais são os pecados incluídos na falta de conformidade à lei de Deus? Olha aí, nós temos. Quais são os pecados?
Primeiro, pecado original. Segundo, a hostilidade natural do coração contra a lei de Deus. Terceiro, todos os pecados de omissão. Quarto, todos os pecados de comissão. Epa, como é que a gente explica isso? Hã? Como é que a gente pensa aí esse pecado original? O que nós entendemos por pecado original? Ô Luiz, ajuda a gente aí. O que é o pecado original? Nossa herança adâmica, né? Pois, então isso não é coisa da Igreja Católica. Não, isso não é coisa da Igreja Católica Romana, não é? Isso é realmente a palavra correta. O pecado original que Adão e Eva desobedeceram, e esta semente do pecado, ele passou a toda a geração ordinária, não é? Por isso que todos pecaram, e pecaram porque estão destituídos, não estão em comunhão com Deus. Então, existe o aspecto, não é? Quando nós afirmamos aqui que quais são os pecados incluídos nessa falta de conformidade. Quando nós faltamos à conformidade à lei de Deus. E vocês percebem aí, eu vou mais uma vez incluir aqui o compartilhar da minha tela, e vocês vão ver aí esse errar o alvo. Olha aí. O alvo é estar em conformidade com Deus. Como é que nós pensamos Deus aí? Pensamos Deus como santo, certo? Pensamos Deus como pleno amor, plena justiça e plena verdade. Então, existem três, vamos dizer assim, qualidades de Deus que nós não conseguimos, vamos dizer, nos conformar. Nós não conseguimos nos conformar com a lei de Deus. Essa lei de Deus, ela revela Deus para nós. Como é que essa lei revela Deus para nós? Revela Deus como santo, como Deus amor e como Deus justiça. Então, todas as vezes que nós faltamos com a verdade, ou quando nós não somos justos, ou quando faltamos na área do amor, nós estamos faltando à conformidade à lei de Deus. Por exemplo, citem aí para mim um versículo ou um mandamento de Deus que fala sobre amor. Amor. Quem ajuda? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Onde é que está isso? Onde está isso? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo... Peraí, 6, vou dizer agora, 5. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. De toda a tua força, correto? Então, quando nós faltamos com o amor, acabamos por pecar, não é? E é esse o maior pecado nosso, não é? Porque esse é o mandamento, o grande mandamento que o Senhor Jesus acabou por resumir, né? Ele foi questionado por um doutor da lei, vocês podem encontrar isso em Mateus 22. Mateus 22 nos diz que o doutor da lei chegou para ele e disse, olha, qual é o grande mandamento? E o Senhor Jesus usou tanto o versículo de
Deuteronômio, capítulo 6, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois, então, colocou um segundo mandamento, dizendo, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele igualou, veja só que coisa interessante, se você verificar aí, vale a pena você ir até Mateus 22, capítulo 22, e nós vamos achar ali o texto, quando o Senhor Jesus, versículo 34, ele diz aí, versículo 34, quer dizer, versículo 37, percebe? Diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, versículo 39, segundo, semelhante a este, percebe que ele tomou o amarás ao Senhor teu Deus e o amarás ao teu próximo e colocou no mesmo nível, não o mandamento, o maior mandamento é a junção destes dois. Percebe que não vem primeiro amarás a Deus e em segundo amarás ao teu próximo. O segundo é igual ao primeiro. Vocês estão percebendo isso? Então, quando a gente diz assim, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, não é? Não existe diferença entre amar a Deus e amar o próximo. Por isso que os judeus, eles mexeram na lei. Eles mexeram na lei. Os judeus, eles entraram na lei e alteraram a lei. Você percebe? Veja aí, Mateus 5. Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 43, veja aí o que nos diz. O Johnny, consegue ler para nós Mateus 5, 43? Ou não sei se... Ou, posso? Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Epa! Mexeram na lei, olha aí. Os judeus, os doutores da lei, eles acabaram alterando a lei. Mexeram na lei. Olha, você pode amar a Deus, mas o teu inimigo você vai aborrecer ou vai odiar. Na verdade, não é esse o mandamento. O mandamento é amarás ao teu próximo e amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Percebem? Então, quando nós faltamos com isso, nós acabamos por pecar. Tanto também com respeito à justiça, ou com respeito à verdade, ou, como você percebe aqui, nesse pequeno gráfico, não é? Todos os pecados de omissão, o que é omitir? É deixar de fazer, não é? E os pecados de comissão, aqui não tem nada a ver com comida, viu? Aqui tem a ver com comissão no sentido de ação, não é? Tá certo? E aí nós encontramos esses detalhes aqui, ok? Como provar que a transgressão da lei é pecado? Só, desculpa, o senhor falou sobre a comissão, eu não percebi. Comissão, o que é comissão? Comissão é uma ação, não é? Comissão é uma ação. Então, quando nós pecamos por ação proativa, nós praticamos aquilo, ou então deixamos de praticar. Então, é o pecado da omissão e o pecado da comissão, né? Quando nós nos omitimos e quando nós cometemos. A palavra é cometer.
Primeiro é se omitir, e depois, então, a comissão no sentido de cometer alguma coisa. Correto? Tá certo? Aí? Tá tudo bem? Algumas pessoas, eu acho que tiveram dificuldade mas todos estão aí, né? Muito bem. Pastor, Oi, vai lá. mas isso não oferece um sistema de hierarquias de pecados, correto? Em termos Não, em termos de castigo ou esse tipo de coisas. não existe. Não existe, porque todos nós praticamos, alguns mais, outros menos, mas todos estamos nesse mesmo nível de omissão, de comissão, de hostilidade. E aqueles de omissão, podemos entender também aqueles que são por omissão proativa, ou seja, que nós decidimos, por exemplo, que diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Isso mesmo. Mas É omissão. também pode ser aquilo que nós não fazemos, mas que nós sabemos que não somos cientes, estamos fazendo, e também, obviamente, conta aí, né? É verdade, meu irmão. Tem razão. Tá. E aí nós percebemos uma coisa, tem uma senhora aqui, no meu ecrã, tem uma senhora com a sua boca aqui esparada. Aqui no Brasil a gente chama de esparadrapo, aqui é penso, né? 2 pensos assim, né? Fechando a boca dessa senhora. Ela devia falar bastante, não é? Então, é esse outro erro, né? Quando nós também erramos o alvo quando falamos muito, não é? E quanto mais falamos, mais propensão de pecado nós temos, né? Então, é isso. Os pecados incluídos na falta de conformidade à lei de Deus. Ora, agora, como é que nós provamos que a transgressão da lei é pecado? Vocês estão observando essa imagem aí? Ô, Luiz, a Lilian está aí, né? Ô, Lilian, você está observando aí essa figura aí, essa imagem? O que está acontecendo aí nessa imagem, Lilian? Será que a Lilian está aí? Não? O que está acontecendo, Vânia, nessa imagem aí? A Lilian está aí? Ele está a passar o sinal vermelho. Então, mas como é que você sabe que ele está errado aí? Bem, ele aqui até parece que está a parar no sinal vermelho. Aqui até parece que está parado, à espera que mude para verde. Sim, mas como é que você sabe que ele está errado? Porque o que significa o vermelho? É para parar? Então veja que coisa interessante. A lei já está instituída aí no seu consciente, porque uma pessoa que não tivesse uma educação de trânsito, ela não iria relacionar o vermelho com a proibição. Percebe como é a transgressão? A transgressão, nós transgredimos porque lá no interior, lá na nossa consciência, já existe uma semente daquilo que é errado. Então, quando você precisou fazer ou uma educação de trânsito ou uma escola de condução para que pudesse aprender que o sinal vermelho era uma lei. Então, um sinal, ele reflete uma lei. E assim, é muito importante essa concepção que nós estamos a trabalhar. Por quê? Porque o que é a transgressão? Você sabe que se você estiver numa via
você estiver diante de um sinal, esse sinal estiver vermelho, porque você já aprendeu que o vermelho é a proibição para passar, ultrapassar. Então, se você fizer isso, você está transgredindo. Então, olha o que diz João 3,4 aqui, 1 João 3,4. Leia para nós, Vânia, o que diz João 3,4. Espera aí que estou à procura, pastor. Não precisa, está escrito na tela. Ah, está escrito na tela. É isso. Ok. Pois está. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, esse carro parece que é um carro parecido com o do irmão Luiz Fernando. Então é o irmão Luiz Fernando que está ali. Hein, Luiz? Então, isto é básico, mas é tão fácil, não é? Nós transgredirmos uma lei, e a lei de Deus ela é transgredida por nós diariamente, sem a gente perceber, não é? Pois bem, mais uma perguntinha. Todas as leis mencionadas no Antigo Testamento devem ser observadas hoje? Então, quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos observar que o Antigo Testamento é cheio de leis, não é? Então, por exemplo, será que todas as leis do Antigo Testamento devem ser cumpridas hoje? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter aí, veja só, leis civis, as leis de saúde, leis cerimoniais e a lei moral. Percebem aí? Então, algumas leis civis, elas têm a ver com que Deus revelou através de Moisés para aquele ambiente, para aquele povo, não é? As leis de saúde, a mesma coisa, tinha a ver com a caminhada no deserto, não é? As leis cerimoniais, que falam sobre os sacrifícios, os cordeiros que eram imolados, não é? Os tipos de ofertas. Então, na verdade, nem todas as leis do Antigo Testamento devem ser observadas, mas a lei moral, veja aí, a lei moral é imposta como obrigação sobre toda a humanidade. Quer dizer, que lei moral é essa? A lei moral que se resume nos 10 mandamentos. Estão a perceber isso? São as leis que se resumem nos 10 mandamentos. Essas leis, elas estão divididas em duas partes. A lei moral são 10 mandamentos. O mandamento 1, 2, 3 e 4, eles se referem à nossa relação com Deus. E a lei 6 a 10 se referem à nossa relação com o nosso semelhante, não é? E é justamente isso que Jesus faz nos evangelhos. Ele resume o amar a Deus e amar o próximo fundamentalmente nessas duas áreas ou nas duas etapas da lei de Deus, a lei moral do Antigo Testamento. Quer dizer, o Antigo Testamento não foi, vamos dizer assim, não foi jogado fora, não é? Ele revela a nossa necessidade de cumprir a lei. E vamos ver aí. Pois não? Pode falar. Os mandamentos, eles foram entregues a Noé, não foi? Foram mesmo entregues a ele. Não, a Moisés. E a Moisés. A Moisés. Noé foi quem construiu a arca. Pois foi, tá bem. Ai, pastor, credo, eu faço uma confusão com Moisés e Noé. Você... Pois é, está bem, está bem. Mesmo. Foi entregue mesmo diretamente a ele, não foi a Moisés. Pois. Mas não fique... Mas há pessoas que falam a arca de Moisés também.
Então, Olha, mas eu faço existe... uma baralhação às vezes. Então, mas acontece, por exemplo, o Johnny, né? O Johnny, quando eu estava fazendo o seminário dele lá na Colômbia, ele uma vez foi pregar sobre Zaqueu. E aí acontece que ele começou a falar sobre Zaqueu e a igreja cheia, só que ele inverteu, né? Ele esqueceu e pensou que Zaqueu era Isaías. Aí ele trocou. Ele falou: Isaías viu Jesus, Isaías subiu numa árvore para ver Jesus. E aí o colega dele, que estava lá junto com ele, que era o pastor Edmundo, puxou assim a parte do fato dele e disse: Johnny, não é Isaías, é Zaqueu. Aí o Johnny, naquela eloquência toda retórica, ele disse assim: irmãos, espera um pouco aí. Isaías, desce da árvore. Zaqueu, sobe. Agora é a sua vez. Está vendo? Mas foi Zaqueu, não foi Isaías. Bom... Mas, pastor, tinha um outro pastor que ele gostava de brincar com os seus filhos. Ele falava sempre a Arca de Moisés. E quando ele foi pregar agora, ele enganou. Ele disse: agora é minha vez também. Eu brincava com os meninos. Por isso que a Vânia também enganou. É a Arca de Moisés. Acontece. Olha, vocês não sabem os furos que eu dou, e a minha esposa depois, quando chega em casa, ela faz umas críticas dos meus sermões que são impressionantes. Às vezes não sobra nem a leitura do texto. Mas vamos então, vamos terminar aí sobre a nossa caminhada sobre o pecado, né? Lilian, aposto que lá na sua terra não tem essas coisas, né? Salmo 119, Tem. Salmo 119, 160, veja aí, Salmo 119, 160, Luiz Fernando, pode ler para nós, Salmo 119, 160, por favor. As suas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Então, a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, isso não vai mudar, não é? A lei moral não vai mudar. E aí, então, nós vamos um bocadinho mais e acabamos por perceber que o pecado não compreende apenas os atos exteriores, não é? Mas também pensamentos, palavras, e aqui eu faço uma ênfase nas palavras faladas e nas palavras escritas, porque hoje tem muito WhatsApp por aí, né? O WhatsApp, Telegram, as redes sociais. Então, o pecado não são apenas atos exteriores, mas também pensamentos, são também palavras, são afetos, intenções do coração. Quer dizer, tudo envolve aquilo que nós cometemos. Perceberam que o mal, então, é o que Jesus nos diz em Mateus 15, 11. O mal, Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca ou na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Estão vendo que bela imagem é essa aí? Veja que coisa terrível, mas é justa. Compartilhe sua tela. Ai, não está com... Não está. Não. Peço desculpa. Misericórdia. Ai. Então está aí. Olha aí. Estão a ver aí que figura bonita, não é? Terrível, né, gente? Então, o pecado não é aquilo que entra. Por isso que o Senhor Jesus
trabalhou muito essa questão da religiosidade, né? Religiosidade, ela está muito ligada, não estou falando da religião, todos nós temos religião, a religião é boa. O que é ruim é a religiosidade. A religiosidade, ela estabelece um pecado que é o pecado que entra. Então, nossa religiosidade está muito na base da lei dos usos e costumes, né? Não pegar, não tocar, não ouvir, não jogar, como é que é? Não dançar, não beber, não fumar, não tudo que está fora do homem. Então, a religiosidade chega e diz assim para nós, ó, tudo isso é errado, como se dentro de nós tudo estivesse muito bem arrumado. Pastor, você disse não dançar? Sim, não dançar. Qual o problema de dançar? O problema eu disse que a religiosidade, ela trabalha na base dos usos e costumes. Por exemplo, uma série de coisas, né, que nós adaptamos e sedimentamos determinado bloco de ações. Por exemplo, para você ser uma pessoa sem pecado, você tem que falar glória a Deus todo dia. Não é? Ou então, é isso que a religiosidade fala. Então, se você quiser ser uma pessoa de Deus, você tem que fazer isso, aquilo outro, quando, na verdade, o Senhor Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, o mal não é o que entra, mas o que sai da boca. Quer dizer, as nossas palavras e as nossas intenções, elas são transformadas em ações, não somente porque nós falamos, mas porque nós também pensamos. Todo o nosso pensamento, ele gera determinadas ações que são afetos, determinada maneira de nós sermos, de fazermos, de vivermos, né? Existem pessoas, por exemplo, dentro das igrejas que dizem assim, meus irmãos, vamos orar, né, por fulano de tal, né? Pede oração e aí conta o pecado do irmão, né? Se é para ela pecar, não, porque nós queremos orar, porque, quer dizer, o que eu quero dizer é que existe uma religiosidade travestida, né, de espiritualidade, e isso é muito, muito prejudicial para nós e é pernicioso. Essa palavra perniciosidade, ela é importante para nós. Por isso que eu coloquei aí, encontrei esse diabinho saindo da boca desse homem aí, e eu achei muito interessante porque reflete muito a nossa vida, né? Ok, eu acho que ficamos por aqui. Queria que nós pudéssemos conversar um pouco e eu queria ouvi-los. Será que podemos? Alguma pergunta? Eu não percebi muito bem agora esta parte final, pastor. O resto tudo ok. Esta parte final eu não percebi muito bem. Quer dizer, a gente acaba por pecar mais. Não é pecar mais, porque o pecado tem todo o mesmo peso, não é? Uhum. Mas a gente... vamos ver se eu consegui perceber, pastor. Ver se eu não meto... Eu acho que eu entendi que a dificuldade da Vânia. Posso tentar explicar, pastor? Só um minuto. Tá bem, obrigada, Raquel. Eu vou colocar aí essa questão. Todo pecado é igual. Sim. Contudo, existem pecados mais graves e menos graves. Pecados públicos e pecados particulares. Então, mas para Deus, todo o pecado
É igual. pecado, tudo igual, tudo igual. Não interessa se eu mato, se eu minto, se... É tudo igual para Deus. Sim, sim, existe justamente. O que agora a questão é a gravidade, as consequências, Exato, os efeitos. Por exemplo, eu já vi muita gente em determinadas comunidades serem expostas, a vida delas serem expostas porque praticaram um pecado particular e por falta de sabedoria dos líderes, esses líderes colocaram os pecados particulares à mostra para toda a igreja. Então, isso é muito importante, a maneira como nós administramos as consequências dos nossos pecados. Por exemplo, Agora, veja, somente para a Raquel ia falar também. Depois voltamos para a Vânia. Diga, Raquel. Era só tentar explicar para a Vânia que ela não entendeu o que o pastor falou no último plano, quando falou não dançar, não fumar, não isso, não aquilo. Então, o pastor estava a falar, Vânia, que existe a religiosidade que acaba colocando um peso muito grande em cima dos crentes. Então, não fumar, não beber, não dançar, não usar saia, esse tipo de coisa, são, na realidade, pesos extras, que, na realidade, nós temos que estar mais preocupados com o que está dentro, não é? O nosso coração é o pior inimigo, não se eu uso saia. É lógico que não fumar, por exemplo, não faz bem a ninguém. Então, isso é uma questão óbvia. Mas é que, às vezes, as pessoas estão muito mais preocupadas com os pecados externos, são aqueles que são aparentes, do que os pecados internos. Tanto que ele colocou aquela boca, porque, na realidade, aquilo que a gente fala tem um peso e é um pecado muito grande se a gente não se conter, do que um pecado aparentemente exposto. Eu quero também somar a isso, porque o pecado, ele está, os usos e costumes, eles sedimentam uma forma de pecado. Então, por exemplo, existem determinados usos e costumes em Cabo Verde que usos e costumes aqui em Portugal talvez sejam diferentes. A noção que as pessoas de Cabo Verde têm a respeito de uma prática pode ser diferente da maneira como os portugueses interpretam dentro dos usos e costumes, ou os brasileiros, ou os angolanos. Então, é claro que o pecado é sempre pecado, mas ele se transparece ou se sedimenta em determinadas ações ou práticas ou costumes, não é? Por exemplo, uma prática muito elogiada em Papua Nova Guiné, num determinado povo, o povo chamado Sauí, uma prática elogiada muito era que o amigo ele tivesse uma outra pessoa, amiga, né? Dois amigos, um determinado amigo criava determinadas situações de traição ao outro amigo, quer dizer, uma prática elogiadíssima na cultura, não é? Coisa que o que eu quero chamar a atenção é que dentro dessa cosmovisão nossa, né, dentro dessa nossa noção de pecado, para aquela sociedade era uma coisa muito interessante, não é? Mas na nossa, nós já estamos plenamente certos de que traição é um grave pecado, né? Então, nós temos determinados disparates nas nossas sociedades. Por exemplo, uma coisa que na sociedade de hoje é algo muito tranquilo, quer dizer, em determinadas áreas da sociedade, é o aborto, não é?
é o aborto. Mas em determinadas sociedades, outras sociedades, aborto é uma coisa horrenda. Uma coisa que acontece na África, eu não sei se acontece em Cabo Verde, mas acho que acontece em Angola, eu não sei, em determinados povos angolanos, ou não sei se são angolanos, mas, por exemplo, alguém que nasce... agora esqueci o nome. Albino, os albinos, em determinadas sociedades, esses albinos são... se acredita que esses albinos eles são amaldiçoados. E muitos albinos em determinadas aldeias, tribos e povos, eles são mortos, porque a própria sociedade admitiu isso, quer dizer, foram usos e costumes que foram sendo sedimentados ao longo do tempo e que isso se tornou uma noção de pecado, não é? Então, esses aspectos, eles precisam ser muito bem cuidados por nós, para que, por exemplo, como é que nós compreendemos, basicamente, a lei moral. A lei moral, ela não vai mudar, mas o que nós vamos perceber é que a lei moral ela vai se revelar de maneira diferente em determinados ambientes, em determinados grupos, em determinadas sociedades, comunidades. Por exemplo, eu acho que alguém levantou a mão, o Johnny. Johnny, por favor. Pastor, mas se quiser finalizar a sua ideia... Não, pode. Isso que o senhor está a falar acerca estou tentando, acerca dos usos e... Não, mas confesso que é difícil, pastor, então vou mesmo assim como eu falo. A questão dos usos e costumes e da nossa cosmovisão como igreja, e ao mesmo tempo numa perspectiva missionária. É o contexto que eu estou pegando, certo? A pergunta é, por exemplo, há uma ilha, uma ilha no Caribe, onde a maior esperança dos homens desse lugar, do sexo masculino, é que seus pais e suas mães que migraram para os Estados Unidos peçam eles como agrupamento familiar. Não tem mais nada para fazer na ilha, né? Não tem trabalho, não tem nada, só tem vida, e se eles vão para a América. Então, isso criou um uso e costume de que não há casamento. Então, em alguma igreja evangélica cristã, existe um grande grupo de pessoas que moram em união livre. Não sei se esse conceito você conhece. Sim. E quando confrontado, tipo assim, o pastor se confronta com essa situação e com o que nós interpretamos, com o que nós aprendemos acerca do adultério e da fornicação e essas coisas, esse pastor se pergunta e me diz, mas o que eu faço? Eu tenho 4 homens aqui que eles não vão casar, porque quando eu falo com eles, diz, pastor, se eu casar, os documentos, porque é um dos requisitos, quando o pai ou a mãe faz a entrada do documento, o documento demora de 5 a 7 anos, e então, se ele casa, ele já não pode ser pedido. Então, até propriamente o pai já investiu um dinheiro, então ele diz, eu não posso casar, porque se eu casar, eu vou ficar até inimigo da minha família. Enfim, esse uso e costume, de certa forma, penso eu, não sei, eu sou muito celoso com a questão do casamento. Por quê? Porque acho, não sei, aprendi isso, religiosidade, talvez, enfim, que a gente tem que casar. Mas agora, essa situação aí, por exemplo, pastor, isso seria um pecado, bom, partindo que todo é pecado,
Mas não sei se esse exemplo enquadra no que o senhor está falando. E qual seria uma perspectiva missionária ou uma perspectiva de nós como igreja ante uma situação como essa, por exemplo? Então, veja que essa situação já está tão sedimentada na sociedade ali que até que ponto realmente os valores do evangelho eles vão até que ponto o evangelho foi tomado como uma regra fundamental. Então, esse é um ponto. Agora, realmente, nós temos que estudar determinadas situações. Não é tão simples a gente chegar numa sociedade dessa e colocar determinadas ações assim. Então, nós teríamos que, antes de a gente conversar mais sobre o assunto, né? Nós teríamos que conversar um pouco mais sobre o assunto. Não é uma coisa tão simples. O que, por exemplo, as sociedades, as nossas sociedades, os povos, eles absorveram uma regra moral, e é uma regra moral que ela é defeituosa. Ela é defeituosa, quer dizer, nós temos determinadas regras morais que estão mais perto de Deus, outras mais desviadas, ou estão mais longe de Deus. Então, o ser humano ele é defeituoso por natureza. E eu diria que não é tão simples, nem poderia assumir determinado padrão aí, até porque nós teríamos que conhecer mais, né? Mas, por exemplo, situações como determinados povos, como os esquimós, a maior manifestação de gentileza para um estrangeiro numa tribo esquimó é que se você for estrangeiro e chegar lá para visitá-los, a maior manifestação de solidariedade, de empatia, alegria, é que o esquimó dê a sua esposa para passar a noite com você, não é? Dormir com você. Então, até que ponto isso vamos aceitar do ponto de vista moral, não é? Percebem isso? Quer dizer, existem questões que a própria sociedade que carrega a essência do pecado, ela é uma sociedade desvirtuada, né? O irmão Edmundo. Irmã Sânia. Irmã Sânia, está melhor, irmã? Eu estou, graças a Deus. Que bom. Mal, mas eu estou bem, graças a Deus. Amém. E aí, Sânia? Pastor, uma ressalva que eu acho que vale a pena saber. Eu aprendi quando eu estava na missiologia, numa base, e eles nos ensinaram da seguinte forma. Biblicamente falando, eles nos ensinaram que quando nós fôssemos para uma nação, nós não poderíamos levar nossa religiosidade ao ponto de mudar uma cultura em prol da minha. Mas que, sobre uma perspectiva do evangelho da cultura de Deus, isso nós poderíamos fazer. E também foi nos ensinado a forma de nós observarmos como. O que são pecados universais? São pecados que Deus estabeleceu como proibição da lei, em toda a terra, por exemplo. Não matarás, é um pecado universal. Por exemplo, se é pecado matar no Japão, é pecado matar lá nos esquimós.
o que se realmente é pecado para valer em toda a face do universo é pecado. São pecados universais. Então, isso foi ensinado para a gente, que nós deveríamos mudar a cultura sobre a perspectiva da cultura de Deus, independente do pecado terreno daquela nação. Correto. Quando eu estive servindo no Paraguai, houve a guerra do Paraguai e o Brasil. O Brasil arrasou com o Paraguai. E quando eu estive naquela nação trabalhando, fazia 100 anos da existência dessa guerra. O pastor local, que foi aonde eu fiquei trabalhando, ele tinha um pepino na mão para descascar, um abacaxi para descascar, porque o pastor, até hoje, quer dizer, nesse tempo presente eu não sei, mas até em 2011, ele estava com um problemão na igreja, porque a guerra, pastor, arrasou com o Paraguai, então acabou com os machos, os homens que iam para as trincheiras morreram todos. Então, perpetuou o seguinte pecado. Eram 3 mulheres para um homem, se é que você entende. Então, esse problema, ainda em 2011, o pastor, eu cheguei a ver ele aconselhando uma família que perpetuou a má conduta por causa da guerra, e ele tinha um problemão para resolver. Ele se converteu, mas tinha 3 esposas, né? 3 mulheres. Com quem ele ia casar? Era um pepino na mão, e até hoje ele está lá resolvendo os conflitos, acredito eu. Mas o que é pecado, realmente tem que ser combatido. Ah, sim, sem dúvida. Por isso que o padrão de Deus, a lei moral. É o que eu digo, a lei moral, ela é o princípio. Contudo, essa lei moral, em todas as sociedades, ela se revela de maneira diferente. Então, não é simples, porque nós vamos ter que enfrentar essa situação, mas, em segundo lugar, ela é sempre detectável, porque nós vamos perceber a lei moral em determinados desvios, que são desvios que, como no caso aí da Sânia, que falou lá do Paraguai, são desvios de épocas e épocas, gerações após gerações. Então, mas nós temos que sempre enfatizar o padrão da lei moral do Senhor. Não é? Luiz Fernando. Essa questão cultural, ela realmente é muito complicada. Mas eu me lembro que um professor, o Silas, né? Ele contou um episódio, ele é missionário, né? Os índios. E a tribo lá tinha na cultura o infanticídio, né? Uma criança que nascesse com algum defeito, eles enterravam ela viva. E os antropólogos diziam que era para conservar isso porque era uma coisa cultural. Só que eles não aceitavam, porque isso era realmente um assassinato. E ele, então, tem uma história muito interessante, né? Que relativa à filha dele, porque uma dessas crianças nasceu com um defeito físico e lá enterraram ela. E quando eles foram embora, eles correram lá para desenterrar a criança e salvaram a criança e a filha dele, né? A filha dela. Eu sei que é muito forte essa questão cultural, mas o que é pecado precisa ser dito, mesmo que as pessoas não mudem, né? Mesmo que elas não mudem a postura, mas eles precisam saber que é pecado, né? Eu acho que eles não podem ser, não pode ser omitido para eles, né? É isso mesmo, Luiz.
isso mesmo. E nós temos muitos outros exemplos de manifestação contra a lei de Deus, né? Nós temos aí o aborto, nós temos questões éticas e bioéticas, e temos questões que envolvem diretamente a questão de gênero, e nós temos uma série de outras questões, né? Temos, por exemplo, questões que são mínimas aqui, como, por exemplo, como é que nós evidenciamos a nossa fé, né? Então, como é que nós convivemos com outros, né? Então, realmente. Agora, do ponto de vista pessoal e particular, tudo tem a ver também com determinadas ações nossas e compreensões a respeito de nós mesmos, e que isso vai sempre, quanto menos nós formos sensíveis, mais distantes nós vamos ficando de Deus. Eu queria justamente terminar com esse aspecto, não é? Quer dizer, quanto menos sensibilidade ao pecado, mais longe de Deus nós ficamos. E isso é fundamental para a nossa vida de oração, para a nossa vida de comunhão com Deus, para a nossa vida de relacionamento com as pessoas, com o próximo, nossos irmãos. Então, a questão da sensibilidade à lei de Deus, à questão moral, à nossa vida. Então, esses aspectos são fundamentais, porque conhecer esses detalhes é muito importante. Agora, a questão da sensibilidade para com Deus e para conosco mesmos, não é? É o que vai fazer a grande diferença na nossa vida espiritual, não é? Nós já vamos com 1h25. Eu acho que nós vamos ter que parar por aqui. Mas agradecemos a todos, agradecemos a participação da Margarete, da Keren, que entrou agora há pouco tempo, a Isabel, a Jurelma, a Vânia, Luiz Fernando, a Lilian, o Edmundo, a Sânia, Johnny, a Ana Maria, e pedimos que o Senhor abençoe a vida de vocês. Hoje não tem segundos? Pode ser, pode, eu acabei esquecendo. Pois não, Isabel, 5 segundos para você. Pastor, hoje a palavra acho que foi fenomenal, não sei nem o que explicar, sabe? Porque são coisas que a gente precisa conviver o dia a dia, e assim, como seres humanos, a gente está sempre pecando, né? E às vezes a gente corrige o nosso erro, mas aí às vezes vem de novo, você peca de novo. Então, na Bíblia fala que Deus perdoa 70 vezes... Como é? 70 vezes... Vezes quanto que eu não estou lembrando? Mas 70 assim... vezes 7, nós devemos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, assim, tipo, eu fico de mim mesma questionando que a gente não deve falar das pessoas, que a gente não deve... Assim, a gente tem nós, como seres humanos, criticamos muito o que algo mexe com a gente, o que afeta, assim... o nosso coração, a nossa alma, e, tipo, isso é muito, sabe... Assim, às vezes a gente fala do próprio amigo, da própria família, e assim, a gente tem que deixar isso só com o Papai do Céu. Só Ele que resolve tudo para a gente, e a gente tem que se calar mesmo, e só pensar coisas boas, saber amar ao próximo, né? Como a si mesmo. Eu queria... E é isso. Foi boa a colocação. Eu queria só dizer uma coisa, que embora nós aceitemos e falemos, como você falou, o problema é quando nós vamos praticar, não é? E nós precisamos o quê? Fazer o quê? Como fazer? Talvez nós não temos aprendido como fazer, mas os antigos pais de oração, eles diziam que uma maneira de nós nos blindarmos quanto a isso
é que a nossa vida ela seja preenchida pela oração incessante. E a oração incessante, ela nos ajuda muito, a prática da oração incessante nos ajuda muito a não deliberar a nossa vida quanto ao que vamos falar de alguém, ou quando nós recheamos a nossa vida com aspectos que são, por exemplo, aspectos da nossa espiritualidade, a nossa oração incessante, a todo momento, não é? Quanto mais nós praticamos isso, menos nós vamos nos ver nos traindo, né? Porque isso é uma traição para nós mesmos, né? Uma traição para o nosso coração. Quando eu digo assim, hoje hoje eu não vou brigar com a minha esposa, eu não vou questionar as coisas que a minha esposa fez, aquela, né? E nós às vezes acabamos hoje eu não briguei com ela não, viu, gente? Não é por isso não. Ou briguei, não sei. Mas a questão é que quanto mais nós recheamos a nossa vida com a palavra de Deus, a oração incessante, a oração do coração, que é a oração do publicano, né? Vocês sabem qual é a oração do publicano, né? Então, quanto mais nós admitimos e alimentamos isso, menos nós vamos nos doar ao mal, ou aquelas percepções de que, não, a nossa vida pode ter um resvalo aqui, um resvalo ali, mas Deus perdoa. Isso é perigoso quando nós damos essa abertura e a nossa ideia de que nós não podemos banalizar a santidade de Deus, né? Então, é importante que a gente cuide e pratique todo momento a oração do publicano, que é a oração do coração. A Sânia, sabe qual é a oração do publicano? Não é do fariseu. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador, Jesus. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Mais alguém quer 5 segundos? Eu já estou com o microfone. Houve uma parte que foi falado, citado aquele versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É muito profundo. E eu não sei, na minha imperfeição de pecado, por mais que eu faça, eu não consigo, pastor, amar a Deus com todas essas quesitos. Mas por que Deus pediu, né, para que a gente o amasse de toda a alma? Porque Ele sabe que não é, que a gente não vai ser assim. São algumas questões minhas, né? Mas aí que está a santidade de Deus. E você ser chamada a viver a santidade de Deus, Ele nunca vai colocar uma lei mediana para você. Ele sempre vai colocar uma máxima. A máxima é essa. E você tem que ter como referência essa máxima. Imagine só se ele dissesse assim, olha, você pode me amar só de atos, mas de mente não precisa tanto, não é? Por quê? Porque a santidade de Deus, ela é máxima e nós temos uma referência. Temos 2 caminhos. O primeiro caminho é olhar para Cristo, porque Ele amou plenamente a Deus. Ele amou a Deus de toda a força, de todo o coração, de toda a alma. Ele é o nosso modelo e Ele é quem nos representa. Então, essa é a maneira de nos relacionarmos com Deus. Ele pagou por nós. Em segundo lugar, por causa desse pagamento, agora a minha vida ela vai se esmerar a ser como Ele. Ele é o modelo. E é através dele que eu vou procurar
me santificar, né? O modelo de vida é Jesus, como ele viveu, como ele falou, como ele se comportava, como ele falava e tudo mais. Por isso, Amém. é por aí, né? Mais 5 segundos para alguém? Quem quer? Não mais? Eu, pastor. Ô, Johnny, mais 5 segundos. Eu tenho que confessar aqui, pastor, e pedir perdão também. Essa questão de não entender o que é o pecado. Às vezes, falo por mim, né? Falo por mim. E com a classe de hoje, ficou descoberto essa religiosidade interna que eu tenho. Tomar como padrão de medida os atos morais, embora que eles estejam na Bíblia e que eles sejam indicados para nós como a ser guardados, como já falamos aqui, colocando o exemplo que eu trouxe daquele irmão que estava falando com ele, hoje eu compreendi que talvez eu vou ter que pedir perdão para ele, porque acho que eu utilizei o padrão do pecado da forma errada, sabe? Tipo, hoje ficou mais claro para mim que o fato de considerar o contexto cultural não necessariamente tem que me levar a abrir mão do que é pecado. Não sei se o senhor compreende o que eu quero dizer. É tipo isso, sabe? Hoje ficou claro para mim que eu estava atuando talvez num padrão moralista, por medo também de não ter um padrão bíblico que me leva à santidade. Como o senhor falou agora, a oração. É a oração que leva para esse caminho da santidade. Então, para mim ficou um pouco mais claro isso. E essa clareza me trouxe temor. Trouxe uma espécie de sensação de olha, não sabemos nada desse tema e temos que continuar orando e... É verdade, irmão. É verdade. É isso. Vamos continuar, não é? Eu tenho eu tento me ajudar nessa área da vida. Vou dizer a vocês uma coisa assim muito pessoal, eu não costumo fazer isso, mas eu tenho várias orações escritas. E essas orações escritas me ajudam muito, porque quando eu me pego a orar, a minha tendência é devagar o pensamento, devagar. Então, quando nós temos e seguimos as orações, algumas orações escritas, elas nos ajuda a verificar se aquilo que eu estou a dizer naquele momento ao Senhor é realmente verdade ou é apenas mecanicismo ou alguma coisa mecânica. O grande problema da oração é quando nós tornamos a oração algo mecânico. Então, isso é muito mal para nós, porque o Senhor Jesus fala sobre a oração vazia, né? A oração mecânica, como também quando eu leio a Bíblia. Também os salmos me ajudam muito, mas eu posso tomar os salmos ou fazer qualquer oração, seja ela escrita ou espontânea, e tornar aquilo uma coisa mecânica. Isso é muito próprio do religioso. Como todos nós somos religiosos, nós temos uma tendência de mecanizar a palavra e mecanizar a vida, a espiritualidade. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os fariseus faziam isso, eles eram experts nessa área, não é? E nós temos que cuidar disso. Bem, vamos ficar por aqui, não é? Vocês têm que dormir. Já são quase 10 horas da noite aqui em Portugal. Né, Lilian? Lilian está com a carinha de cansada. Está estudando muito. Doutorado não é fácil não, viu?
não é fácil, não, porque eu estou com a crise de asma, por isso que eu estou Oh, quietinha. sim. Então, olha, gente, nós vamos ficar por aqui, então. Que Deus abençoe a vocês e é muito bom tê-los com a gente. Estamos caminhando juntos. Nenhum de nós é completo. Muito cuidado também, outro aspecto da religiosidade, quando a gente se achar completo, não é? Nós não somos completos, precisamos de Cristo, do Espírito Santo, mas também precisamos uns dos outros, não é? O corpo de Cristo, ele se faz assim.